A gente sabe que o mundo dos desenhos animados é fantasiosa e foge da realidade. E por se tratar de uma animação, os produtores eles gostam de fazer cenas bem exageradas e caricatas, ou até mesmo ali gerar uma espécie de piada interna que funciona muito bem. E com o incrível mundo de Gumball não poderia ser diferente. Esse desenho com certeza marcou uma geração, tanto que ele é amado e querido até hoje. Porém, mesmo Gumball sendo um desenho divertido e muito engraçado, ele também tem um lado misterioso. Então, por causa desse lado mais sombrio, hoje eu vou falar de uma lenda que tem gerado um certo debate na comunidade de Gumball já tem um tempo, que é basicamente sobre um palhaço misterioso que sempre aparece como easter egg no desenho em alguns episódios. E essa teoria já vem sendo debatida já tem um tempo, porque se você pesquisar, já tem vídeo de até 2 anos atrás contando um pouco sobre esse palhaço e levantando uma hipótese. Afinal, quem é ele e por que toda vez que ele aparece é sempre olhando para a pessoa que está assistindo, no caso, o telespectador. Então hoje eu vou falar de algumas teorias envolvendo esse palhaço que já tá rolando por aí tem um tempo, e também falar sobre a melhor explicação para ele de todas, claro, na minha opinião. Então fica comigo até o final do vídeo que vocês vão entender tudo que eu tô falando. E se vocês gostarem, não esqueçam de se inscrever e deixar um like, que é para valorizar o trabalho e se vocês quiserem mais conteúdos assim, beleza? E o personagem em questão que eu tô falando, basicamente ele nem tem nome. A gente chama ele de palhaço por causa da aparência e eu acredito que tá bem óbvio, né? E a questão é que desde a sua primeira aparição, que foi no caso o episódio Os Procrastinadores, que nesse caso, como o nome do próprio episódio já diz, o Gumball e o Darwin resolveram procrastinar. A Nicole tinha dado a ordem para eles jogarem o lixo para fora de casa, e ela disse que ia fazer compras e voltaria lá pelas 17 horas da tarde. E era bom eles fazerem isso, porque se ela voltasse e o lixo ainda não tivesse sido jogado, o pau com certeza ia quebrar. Só que o único problema é que eles preferiram fazer qualquer coisa menos jogar o lixo pra fora, que era uma tarefa bem simples, eles levariam ali mais ou menos uns 2 minutos no máximo. E eles fizeram de tudo, menos jogar o lixo pra fora, como jogar videogame ou aprender o Moonwalker, que só um adendo a uma parte específica desse episódio, que tem um momento que eu acho bem interessante, que é uma crítica de como as redes sociais sugam nosso tempo. Eles usam ali basicamente uma rede social chamada Elmo Mais, que é parecida com o Twitter, só pra reclamar que tinham que jogar o lixo, tá ligado? Ai, meu Deus, são escravos jogando lixo fora. Ninguém merece. Bota hashtag fica a dica. Tá bom. É tipo uma sátira daqueles adolescentes que sempre postam nas redes sociais reclamando da vida, e basicamente os poucos minutos que eles ficaram ali reclamando disso nem viram o tempo passar. Isso aqui é muito parecido com a realidade, mas é só uma curiosidade que eu quis mencionar desse episódio. Mas o que realmente importa é que nessa deles ficarem ali procrastinando, eles ficaram ali fazendo o desenho um do outro como forma de passar o tempo e não fazer o dever. Que o Gumball, ele fez um desenho muito bonito que parecia até profissional, mas o Darwin fez o Gumball de uma forma simplesmente assustadora. Que o Gumball até perguntou, né, por que o Darwin desenhou aquele palhaço sinistro. E basicamente ele veio dar um recado, né, da Nicole pra falar pra eles jogarem o lixo, porque ela sabia que eles iriam enrolar pra fazer, só que a forma como ele dá o recado é simplesmente bizarra. Joguem o lixo fora, não vai demorar nada. Se pensarem direito, não vão ver a mamãe irada. Assinado Nicole Watterson. Meu Deus do céu, Berg. E a segunda vez que esse palhaço aparece é no episódio O Santo, que é o 29 também da 3ª temporada. E aqui a gente vê o lado do Gumball que ele mostra ser uma pessoa bem arrombada se ele quiser. Porque ele, pela teimosia, acabou comendo ali dentro da biblioteca que não é permitido, ele acabou derramando bebida em um dos computadores. Que o Alan, mesmo ele sem ter nada a ver com a história, ele assumiu a culpa pelo Gumball, e aí que a gente entende o nome do episódio. O Alan fica pagando de bom moço o episódio inteiro praticamente. E é então que o Gumball pensa que não pode existir alguém tão bom assim. Deve ter algum limite que possa irritar ele, saca? E o Gumball ficou fazendo de tudo pra irritar ele, mas não funcionava. E aí foi piorando cada vez mais o que o Gumball tava fazendo. Primeiro que ele assassinou a reputação dele pela internet, fez ele ser humilhado em público e também perder a namorada, e como nada tava funcionando, ele simplesmente vendeu os pais do Alan pra uma festa infantil. E quem tava cuidando daquela festa era o maldito do palhaço. E essa cena, ela é um tanto quanto horrível, porque eles estavam ali praticamente implorando pra ele parar, só que ele continuou torcendo os pais dele porque são bexigas pra transformar em animais. E eu achei pesado isso que aconteceu, porque nem pareceu que ele se importava com o que estava fazendo, ou até mesmo com o que eles estavam sentindo, ele só queria ali entreter as pessoas. Só que eu tenho que dizer também que foi muito criativo de fato, porque usaram aqui o palhaço, porque tem aquele lance, né, de palhaços animarem festas usando bexiga fazendo animais. Então esse episódio eu achei ele de fato criativo, só que ao mesmo tempo perturbador, principalmente quando você para pra analisar com calma. E a outra vez que esse palhaço aparece é no episódio 38 da 4ª temporada. E esse é até um episódio meio que difícil de descrever, porque ele é só um compilado de coisas que aconteceram pela cidade. Pessoas reportando acidentes ou gravando vídeos pra internet. Na
Nada de fato faz sentido nesse episódio, é só coisa aleatória, mas o que importa mesmo é a parte final. E nessa parte do episódio, eles começam a cantar uma canção que a letra fala sobre a estranheza das pessoas pela cidade de Elmore. E adivinha só quem que participa dessa cantoria que lembra um pouco High School Musical. E se você chutou que era o palhaço, sim, você acertou. Ele tem um trecho ali que ele canta sozinho nessa música. Não, ninguém é um ninguém e todo mundo é estranho como nós também. Mas também tem um pedaço ali que ele canta com todo mundo. Mesmo sendo diferentes, dá pra combinar. Isso não importa, ninguém é mesmo igual. E de acordo com a letra da música, eu acredito que não pode ser coincidência o palhaço aparecer justamente em uma parte solo da música e em um trecho simplesmente bizarro como foi esse. E guardem essa cena na memória, porque ela vai ser importante, daqui a pouco eu vou mencionar ela. Mas enquanto isso, depois dessa parte, esse palhaço ele só vai aparecer lá pelo episódio 5 da 5ª temporada, que nesse episódio conta o passado de como a Nicole conheceu o Ricardo. E ele é um episódio inclusive bem bonito que eu pretendo fazer um vídeo só dele, então já se inscreve aí pra não perder. Mas o que realmente importa pra gente agora é que nesse flashback da Nicole, esse palhaço ele já existia porque ele é de uma época que a Nicole ela ainda era criança. Então ele é muito antigo na história e pra completar ele tá olhando pra nós, no caso o telespectador. Simplesmente bizarro. E uma outra vez que esse palhaço apareceu foi no episódio 40 da 5ª temporada, que foi numa aparição ali até que bem rápida. E por um breve momento que mostra o trânsito, lá estava aquele maldito palhaço. Ele passa tão rápido que nem dá pra perceber, mas se você pausar, lá está ele dirigindo e olhando pra nós, no caso, o telespectador. E agora vamos para a última aparição dele, pelo menos até então, que é o episódio 51 da 6ª temporada. E esse episódio ele é titulado A Maldição de Elmore. E esse episódio ele pode ser um pouco sinistro porque ele se passa na época do Halloween. E tem um momento ali que o Leslie e o Alan encontram uma fita ali no meio do caminho e aparece uma garota do poço, que ela é referente a Samara. Quem lembra aí daquele clássico filme de terror? Mas ela chega ali até eles e fala para verem aquela fita porque tem uma coisa bizarra. E nessa fita é mostrada um compilado de situações que são pegadinhas ali do Dia das Bruxas, no caso o Halloween. Só que em todos esses compilados o palhaço tá ali aparecendo em alguma cena e não interagindo com um dos personagens ou observando algum deles, e sim olhando pra nós, no caso o telespectador. Essa é uma situação que todas as aparições dele têm em comum, e sempre que ele faz isso é de forma extremamente bizarra. E é dito que esse palhaço ele sempre aparece em situações que coisas ruins estão prestes a acontecer, como se ele fosse a personificação da maldade ou do azar. E uma das primeiras teorias é que ele é baseado no It a Coisa, pela semelhança da aparência com o palhaço dançarino, e também por conta dessa imagem que circula pela internet, mas eu tenho que dizer que ela é falsa. Ao todo são 6 episódios que ele aparece e em nenhum momento é nessa cena. As únicas vezes que ele aparece eu já mostrei nesse vídeo, então já corta essa teoria. Então a gente entra na próxima teoria, que é nesse episódio mesmo, que é contado que ele é a criatura envolvida em todas as coisas ruins que acontecem em Elmore. Só que é aí que chegamos numa parte que a gente pode descartar essa teoria também, e ela pode ser resolvida nesse episódio mesmo, porque tudo isso é uma pegadinha do Tobias, que era pra assustar o Leslie e o Alan, e foi muito bem bolado, porque a Samara era o palhaço que na verdade era o Tobias. Então eu acredito que você deve estar se perguntando, tipo, espera, a gente deu uma volta inteira pra tudo isso ser uma pegadinha? Na verdade não, porque eu não engoli essa história dele ser só uma pegadinha. Lembra que eu falei pra vocês decorarem aquela cena que ele tava cantando ali com todo mundo? Então, nessa cena nós podemos ver tanto o Tobias quanto o palhaço no mesmo lugar, ou seja, ele não é a mesma pessoa, ele realmente existe. E não só isso, como ele tem aparições antes mesmo do Tobias nascer. Então é aí que entra a teoria que eu mais gosto sobre ele, que basicamente ele é uma criatura que veio do vazio, que pra quem não sabe, no universo de Gumball existe um lugar chamado o Vazio, que existem muitos mistérios sobre ele que dá pra bolar também um vídeo de teoria. Então se vocês quiserem, é só deixar um like aí e se inscrever, que é pra eu saber se vocês apoiam. Mas a única informação que importa pra esse vídeo aqui é que esse lugar, ele é um lugar que reúne tudo que é considerado imperfeito ou um erro. O Vazio é um lugar onde nada faz sentido, até mesmo a gravidade não tem uma lógica. Alguns dizem que ele é uma criatura criada no vazio ou até mesmo veio de lá. O lance é que não tem uma explicação exata sobre ele, porém essa é que eu mais curto. Até então, pelo que eu pesquisei de acordo com a Wiki, ele só apareceu em 6 episódios. Eles deram um desfecho como uma piada de Halloween, só que depois disso eles simplesmente não apareceram mais. Não se sabe ao certo porque que ele sumiu ou porque removeram ele, ou se é porque causava desconforto no telespectador. Então realmente não tem uma resposta quanto a isso. Podem ter dado um desfecho pra ele como uma pegadinha do
do Tobias. Só não podemos esquecer que ele teve aparições muito sinistras e muito antes dessa pegadinha. Então ele existe, só não sabemos a história real por trás de quem é realmente essa pessoa. Só que de qualquer forma, ele foi uma ideia bem criativa dos produtores, que eu acredito que quem notou pela primeira vez deve ter ficado com o cagaço, eu aposto. Mas é isso, se você gostou deixa um like e se inscreva para receber mais conteúdo desse tipo. E eu te vejo no próximo vídeo e até mais.